Histórias do Velho Oeste. Seus pés descalços rasgavam a grama seca. Cada passo cortava sua pele, deixando rastros de sangue atrás dela. Clary estava correndo por sua vida. Seu vestido pendia em farrapos, rasgado pelos homens que a haviam espancado. Seu corpo estava machucado, suas pernas ardiam com feridas. Ela ofegava por ar, cada respiração afiada como uma faca em seu peito. O sol era implacável sobre a planície do Velho Oeste. A poeira grudava em seu cabelo e o suor ardia em seus olhos. Atrás dela, à distância, ela jurava poder ouvir os ecos de risadas cruéis. O som de homens que prefeririam vê-la morta do que livre. Seu coração batia tão violentamente que parecia que poderia explodir. Clary tropeçou descendo uma encosta e seus joelhos rasparam contra a terra dura. Ela mal conseguia sentir a dor. O que doía mais era a desesperança que roía sua alma. Não havia escapatória, não para uma garota como ela, vendida como gado, usada como propriedade e espancada até seu espírito quebrar. Ela sabia que se a pegassem de novo não sobreviveria à noite. Então ela viu um brilho de água. Um rio estreito cortava a terra seca à frente. Seus lábios rachados se abriram com um sussurro fraco. Talvez pudesse despistá-los lá. Talvez pudesse desaparecer na correnteza. Clara correu mais rápido, seu vestido rasgado grudado em seu corpo machucado. Quando alcançou a margem do rio, não hesitou. Saltou na água, o frio atingindo-a como 1000 facas. A correnteza puxava-a, encharcando os últimos trapos de pano, fazendo-a sentir-se nua e exposta. Ela lutava para manter a cabeça acima da superfície, seus braços pesados e fracos. Pensou em sua mãe, morta há muito tempo. Pensou em sua infância antes de ser vendida. E então pensou na morte. Talvez fosse mais fácil do que ser arrastada de volta àquela casa de tormento. Seus olhos se abriram rapidamente. Através do borrão de lágrimas e água, viu um cavalo. Um cavaleiro se aproximava ao longo da margem. A figura tinha ombros largos com cabelos grisalhos sob um chapéu gasto. Seu cavalo caminhava lentamente, seus cascos esmagando a grama seca. Clara congelou. Por um momento aterrorizante, acreditou que ele era um deles. Um dos homens que a haviam espancado até sangrar e a jogaram aos lobos. Seu coração afundou como uma pedra. Não havia escapatória afinal. Pressionou os braços contra o peito, tremendo de medo. A água batia em seus ombros, lavando o sangue de seus machucados. Sua voz rachou quando gritou: "Apenas me mate rápido." As palavras pairaram no ar, cruas e desesperadas. Lágrimas escorriam por seu rosto. "Prefiro morrer do que voltar." O cavaleiro puxou as rédeas. O cavalo parou a poucos passos da beira do rio. O homem inclinou-se para a frente, seus olhos estreitando-se enquanto a observava. Ele não alcançou uma arma, não gritou ordens. Simplesmente olhou, silencioso, congelado no lugar. O olhar em seus olhos não era a crueldade de um perseguidor. Era outra coisa. Algo que Clara não esperava. Mas quem era esse homem? Por que ele não se movia? E o que faria com uma garota quebrada que implorava pela morte em vez de misericórdia? Histórias de amor de cowboy. O velho fazendeiro permaneceu em seu cavalo por um longo momento, seus olhos fixos na jovem mulher tremendo no rio. Ela parecia mais um fantasma do que uma alma viva. Finalmente desceu da sela e aproximou-se da água. "Calma agora", disse ele baixinho. "Não estou aqui para machucá-la." Os lábios de Claire tremeram. Ela se abraçou mais forte, tentando cobrir os machucados e o tecido rasgado grudado em seu corpo. Seus olhos olhavam ao redor, ainda esperando ver homens perseguindo-a, mas havia apenas este estranho com cabelos grisalhos e rosto cansado. Algo em sua voz não soava como a risada cruel de que fugira. Era firme, quase gentil. Ele agachou-se na beira do rio. "O que aconteceu com você, garota?" perguntou. A princípio, Clary não disse nada. Então as palavras jorraram dela como a correnteza do rio. Contou-lhe que foi levada para uma casa de vergonha na cidade. Foi comprada como gado. Exigiram que servisse homens que não conhecia. Quando recusou, bateram-lhe até não poder ficar de pé. Cada vez que dizia não, a dor aumentava. Então esta noite ela correu, não se importando se viveria ou morreria. Ethan ouviu sem piscar. Seu nome era Ethan Cole. Embora ela ainda não soubesse disso, ele já havia sido temido em toda a fronteira. Não como um pistoleiro, mas como o homem que administrava uma das casas mais notórias. Naquela época, ele fez sua fortuna com a miséria de mulheres como Clara. Viveu no pecado até a tragédia vir para ele. Anos atrás, sua única filha havia sido levada por uma gangue rival.
Ela tinha a idade de Clara, talvez mais jovem. Quando a mataram, o coração de Ethan partiu-se completamente. Ele deixou aquele comércio sujo para trás, jurando nunca mais tocá-lo. Desde então viveu sozinho em seu rancho criando cavalos e tentando esquecer. Enquanto a história de Clara se derramava no ar, a mandíbula de Ethan se apertou. Era como ouvir os gritos de sua própria filha novamente. Seu peito doía de culpa, um peso que carregava todos os dias. Histórias do Oeste. Ele sabia o que aqueles homens haviam feito com Clara. Sabia muito bem. Ela enxugou os olhos com mãos trêmulas. Deveria ter morrido lá fora, sussurrou. Eles não vão parar até me arrastarem de volta. Ethan olhou-a por muito tempo. Seu rosto envelhecido era difícil de ler, mas sua voz veio baixa e firme. Não se eu tiver algo a dizer sobre isso. Pela primeira vez, Clara sentiu uma centelha de algo que não sentia há anos. Esperança. Mas aqui no Velho Oeste, a esperança era frágil. E quando a notícia se espalhasse de que Ethan Cole estava escondendo uma fugitiva, o problema não estaria longe. Então a pergunta era clara. Quando aqueles homens finalmente viessem bater a porta, que escolha Ethan faria? O rancho estava quieto naquela noite. Ethan havia dado a Clara um cobertor em um canto no celeiro para descansar. Ela estava finalmente dormindo, seu rosto pálido sob a luz da lanterna. Ethan sentou-se em um banquinho próximo, afiando seu velho revólver Colt, um hábito que pensava ter deixado para trás anos atrás. Podcast de histórias do Velho Oeste. O ar noturno carregava uma quietude estranha, quieta demais. O tipo de silêncio que faz a pele de um homem arrepiar. Então veio o som de cascos, lento, deliberado, esmagando a terra seca. Ethan saiu. 2 cavaleiros aproximavam-se do portão do rancho. Seus rostos eram duros, seus olhos frios. Um tinha uma cicatriz que ia de sua orelha até o maxilar. O outro mastigava um palito cuspindo-o na terra ao ver Ethan. Boa noite, velho, disse o de cicatriz. Ouvimos que você pode estar guardando algo que não lhe pertence. Ethan manteve as mãos aos lados. Não sei do que está falando. O homem do palito sorriu. Ela fugiu da casa. Você sabe como é. As garotas têm ideias, mas temos que trazê-la de volta ou o chefe vai garantir que ninguém mais tente. A mandíbula de Ethan se apertou. Acho que vocês devem seguir seu caminho. O homem de cicatriz inclinou-se para frente em sua cela. Você esquece com quem está falando. Sabemos quem você é, Cole. Lembramos quando você administrava a melhor casa da cidade. Você acha que esconder uma garota vai consertar tudo isso? Os olhos de Ethan escureceram. Lentamente alcançou o revólver ao seu lado. O metal brilhou ao luar enquanto engatilhava o martelo. Eu disse, vão embora. O sorriso do homem do palito desapareceu. Ambos os cavaleiros se entreolharam. Conheciam as histórias. Ethan Cole não era um fazendeiro comum. Havia sido uma víbora. E as presas de uma víbora nunca ficam realmente cegas. O homem de cicatriz cuspiu na terra. Isso não acabou. Então puxou as rédeas e os 2 cavalos viraram, desaparecendo na noite. Ethan ficou ali, revólver ainda firme em sua mão até o som dos cascos ter ido embora. Abaixou a arma, seu coração batendo mais forte do que gostava de admitir. Dentro do celeiro, Clara se mexeu em seu sono, inconsciente do perigo que havia chegado tão perto. Ethan sabia que isso era apenas o começo. Filmes de romance do Velho Oeste se a notícia se espalhasse ainda mais. Mais homens viriam, e da próxima vez, não recuariam tão facilmente. Agora, antes de continuarmos, deixe-me perguntar algo simples. Se você ainda está aqui comigo, vá em frente e aperte o botão de inscrição para não perder o que acontece a seguir. E enquanto está nisso, pegue uma xícara de chá, sente-se e me diga que horas são agora e de onde está ouvindo. Ethan não dormiu naquela noite. Sentou-se na varanda com seu revólver no colo, ouvindo o vento mover-se pela grama seca. A memória daqueles 2 cavaleiros continuava circulando em sua mente. Eles voltariam. E quando viessem, trariam mais homens. Ele sabia. Pela manhã, Claire estava acordada e inquieta e queria continuar correndo, mas Ethan balançou a cabeça. Correr não vai resolver. Eles vão rastreá-la não importa quão longe você vá. Claire olhou para ele com olhos arregalados. Então, o que fazemos? Ethan esfregou o queixo. Havia apenas um homem que poderia dar um basta nisso. Pelo menos por um tempo. Seu nome era Harlan Briggs. Nos velhos tempos, Ethan havia feito muito trabalho sujo com ele. Harlan era esperto, cruel quando precisava ser, mas acima de tudo poderoso. Tinha amigos em prefeituras e xerifes em seu bolso.
Se Harlan dissesse que uma garota era intocável, então até as piores gangues pensavam duas vezes. Ethan selou seu cavalo e ajudou Clara a subir atrás dele. Ela agarrou-se à sua cintura enquanto cavalgavam por milhas de terra aberta. O céu se estendia amplo e infinito, mas Ethan sentia as paredes se fechando. Cada batida de casco era um lembrete de que seu passado estava o alcançando. Ao meio-dia alcançaram a cidade. Era empoeirada e barulhenta, cheia de carroças, comerciantes e homens bêbados saindo dos salões. Ethan guiou seu cavalo por um beco estreito até um grande edifício de tijolos. Nenhuma placa pendia acima dele, mas todos na cidade sabiam quem era o dono do lugar. Este era o trono de poder de Harland. Dentro, o ar estava espesso de fumaça. Homens jogavam cartas, outros contavam moedas, e todos se afastavam quando viam Ethan entrar. Haviam passado anos, mas seu nome ainda tinha peso. Clary permaneceu perto atrás dele, seus olhos saltando nervosamente a cada sombra. No extremo oposto sentava Harlan Briggs. Seu cabelo era prateado agora, mas sua estrutura ainda era sólida e seus olhos afiados como facas. Recostou-se em sua cadeira com um sorriso lento. Ora, se não é Ethan Cole. Pensei que estivesse morto. Ethan ficou de pé, ereto. Preciso de sua ajuda. Há uma garota. Eles não vão deixá-la ir. Harlan levantou uma sobrancelha. Por que eu deveria me importar com uma garota? Você acha que pode simplesmente entrar aqui depois de todos esses anos e pedir favores? A sala ficou quieta. Ethan não vacilou. Olhou Harlan direto nos olhos. Por que você me deve? E você sabe muito bem disso. O sorriso desapareceu do rosto de Harlan. Inclinou-se para frente, tamborilando os dedos na mesa. Os homens ao redor da sala se mexeram desconfortavelmente. Finalmente, Harlan deu uma risada curta. Tudo bem, Cole, vou ouvir. Mas o que decido fazer com você e aquela garota, bem, isso depende de como essa história termina. Então agora a pergunta é: Harlan realmente ajudará Ethan e Clara? Ou os entregará aos próprios demônios de quem estão fugindo? A sala estava tensa enquanto Ethan estava diante de Harlan. Por um longo momento, parecia que o mundo estava prendendo a respiração. Então Harlan deu um aceno lento. Tudo bem, Cole. Vou garantir que a garota seja deixada em paz, mas esta é a última vez que carrego seu peso. Alívio se espalhou pelo rosto de Clara pela primeira vez desde sua fuga. Ela sentiu as pesadas correntes do medo se soltarem. Ethan acenou uma vez, sua mandíbula ainda firme. Sabia que a promessa de Harlan não era bondade. Era negócio, uma dívida sendo paga. Mas às vezes negócio era suficiente. Era suficiente para Clary sonhar com uma vida fora das sombras. Era suficiente para Ethan acreditar, mesmo por um momento, que seus pecados passados não precisavam ser o fim dele. Quando saíram de volta para a rua aberta, Clara virou-se para ele. Por que você me ajudou? Ela perguntou. Os olhos de Ethan se suavizaram, embora sua voz permanecesse áspera. Porque uma vez perdi alguém como você e não vou deixar isso acontecer de novo. Eles cavalgaram de volta pela ampla planície enquanto o sol mergulhava atrás do horizonte. O céu ardia de vermelho e dourado. Clara recostou-se em suas costas, sua respiração agora firme. Para Ethan, o som de sua calma valia mais do que todo o ouro que ele havia tomado em seus dias mais sombrios. Sabia que essa paz não duraria. O Velho Oeste nunca deixava um homem descansar por muito tempo. Mas salvar uma alma quebrada era suficiente. Suficiente para silenciar os fantasmas que o assombravam. Nem que fosse só por esta noite. Meu amigo, se você ainda está aqui comigo, tire um momento para curtir este vídeo e apertar o botão de inscrição. Dessa forma você nunca perderá a próxima história, e isso ajuda a manter este canal vivo. Agora quero deixá-lo com este pensamento. Quantos de nós carregamos culpa por coisas que não podemos mudar? E se tivéssemos uma chance de salvar mesmo que seja uma pessoa, de corrigir apenas um erro, faríamos isso ou deixaríamos o medo e o arrependimento nos impedir? Essa é a questão que Ethan teve que enfrentar. E talvez seja uma questão para nós também. Então me diga, se você estivesse em seus sapatos, que escolha faria? E antes de fecharmos, quero falar do meu coração. Sou verdadeiramente grato por cada um de vocês que apoia este canal, assistindo esses vídeos e deixando comentários tão gentis. Eu os leio. E percebo que muitos de vocês assistem tarde da noite. Às vezes até depois da meia-noite. Quero que cuidem melhor de sua saúde. Essas histórias são para entretenimento, para as horas tranquilas quando você tem tempo para relaxar. Mas se está tarde demais, por favor, descanse cedo e mantenha suas forças para amanhã.
Também quero me desculpar por não poder interagir com a frequência que gostaria. Na minha idade, sentar no computador para editar e fazer upload de vídeos me deixa cansado. É por isso que me concentro mais em proteger minha própria saúde. E, ao mesmo tempo, me importo mais profundamente com a sua também. Muito obrigado verdadeiramente por caminhar nesta jornada comigo.